sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Gi Ferreira e aqui a vida acontece com fé, Bíblia e café. Eu espero que vocês gostem, convido vocês a permanecer nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, curta esse vídeo, vai me ajudar muito. E eu te convido a permanecer aqui no canal, comentar bastante, para que a gente possa crescer juntos na verdade do Evangelho. E hoje eu decidi iniciar esse vídeo exatamente nesse momento, porque tem algo que está queimando no meu coração e eu queria muito compartilhar com vocês. É algo que aconteceu nesse final de semana e desde então isso vem queimando assim no meu coração e eu resolvi compartilhar com vocês e com certeza isso é algo que eu vou falar para todo mundo que eu ver, porque quando acontece algo que eu percebo que é o Espírito Santo tratando algo dentro de mim, normalmente eu fico empolgada e eu acabo sempre contando para todo mundo que eu vejo, todo mundo que eu converso acaba ficando sabendo disso. Esse sábado, então, nós estávamos no chá de bebê do Pedro, né, filho dos nossos amigos Ellison e Jaine. E no final, assim, a Ária estava brincando, ela tem 2 aninhos, ela estava brincando com outro menino, que eu acredito que deve ter idade aproximada também dela. Estavam brincando com bola e tudo mais. E aí o menino chutou a bola e bateu na barriguinha dela. Ela pareceu não se importar, assim, e aí foi lá, interagiu com o menino, e aí quando ela viu a mãe dela, poucos segundos depois, ela meio que fez uma carinha de choro, assim, e aí a mãe dela veio já perto, percebendo que não tava legal. Ah, filha, tá doendo, tu tá bem? E aí ela já começou a chorar, né, expressar ali o que ela tava sentindo. E aí a mãezinha dela, que é a Bruna, pegou ela no colo, tudo bem, filha, acontece, o amigo não fez de propósito, né. E aí alguns minutos depois, ali quando ela tava mais tranquila, a mãezinha dela falou, filha, vai lá brincar com o amigo, ele não fez de propósito e tudo mais. E aí ela foi, secou as lágrimas e levantou do colo da mãe dela e foi brincar com o menino de novo. E aquilo constrangeu assim o meu coração, porque se fôssemos nós adultos, né, numa mesma situação em que alguém tivesse machucado, né, a gente não pensaria, né, no mesmo dia, pelo menos não, que a pessoa não fez de propósito, não fez para nos machucar, né, a gente normalmente se agarraria ali a uma mágoa e ficaria remoendo pelo menos alguns dias, né. E aí aquilo me fez lembrar de uma palavra, né, ali em Mateus 18, vou ler aqui para vocês. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais encontrarão o reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E o Espírito Santo me trouxe memória essa palavra, então tenho certeza que Ele está trabalhando isso no meu coração nesse momento e eu espero que esse exemplo, né, que aconteceu dessa situação em que a gente pôde ver de fato, né, em prática, isso que Jesus falou sobre a humildade de uma criança, né, que sem orgulho nenhum ela entendeu o que a mãe dela estava dizendo para ela, acreditou no que a mãe dela estava dizendo para ela, que o menino realmente não tinha feito de propósito, não tinha feito aquilo para magoar ela, para machucar ela. Então ela foi, secou as lágrimas e voltou a brincar com o menino, sabe? Perdoou o menino, quase que de imediato. Então eu quis trazer essa história para contar para vocês, porque é algo que a gente precisa aprender, né? Para viver uma vida mais leve. Entender que as pessoas, mesmo quando elas nos ferem, olha, 80% das vezes elas não têm a intenção, de fato, de nos ferir. Pode ter acontecido algo ruim no dia delas e aí ela nos dirigiu a palavra um pouco atravessado, ou ela não estava muito legal naquele dia e fez alguma coisa que nos deixou, né, magoados, enfim, ou talvez ela nem saiba que isso aconteceu. Talvez a gente, né, sentiu algo naquele momento porque nós mesmos não estávamos num bom dia. E aí a gente
pegou aquilo e aí por conta dos nossos próprios sentimentos ali nos deixaram em confusão e transformaram uma situação simples em algo que nos feriu, em algo que nos magoou e ao invés de pararmos, analisarmos, né, com calma a situação, a gente pegou aquilo como verdade, se agarrou àquela mágoa e remoeu por dias ou meses ou quem sabe anos. E isso prejudica a nós mesmos, sabe? Isso atrapalha o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, um relacionamento familiar. Talvez pode até prejudicar relacionamentos de aliança mesmo que nós temos. Então eu te encorajo a pedir para o Espírito Santo estar te revelando, estar te dando sabedoria, estar nos dando sabedoria para agir nessas situações, coragem de fato para se colocar no lugar do outro, né, para olhar com os olhos de Cristo, né, para os nossos irmãos, analisar a situação como um todo, né, se comunicar, para que aquilo seja resolvido da melhor forma possível. Porque afinal de contas, ficar remoendo algo assim dentro de nós não fará bem algum, não é mesmo? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês a respeito disso, que tem queimado no meu coração. E eu acredito que se o Espírito Santo me constrangeu referente a isso, ele ainda vai me trazer à memória muitas coisas que eu preciso resolver. E ele faz dessas, né? Ele é sutil, vai trazendo situações e aos poucos a gente vai resolvendo. Ele não nos dá uma carga maior do que a gente pode carregar, né? Então, é isso, minha gente. Eu tô dando uma limpadinha aqui agora, porque como é garagem, né? Sempre dá uma sujadinha. E aí a gente vai fazer um treininho aqui, eu e o Gabi daqui a pouco. Então eu vou dar uma limpadinha pra gente ficar um pouquinho mais à vontade, sabe? Sabe o que eu tava me lembrando? Que aconteceu uma coisa parecida com esse serzinho aqui, há 2 semanas atrás. Então, gente, o que aconteceu foi o seguinte: nós estávamos reunidos em família, a família estava aqui em casa, e nós estávamos do lado de fora, conversando ali, né, enfim. E aí o Scott estava por ali, e em um ganhava carinho, e em outro ganhava carinho. E aí, em algum momento, eu levantei, virei de costas para ele, conversar com alguém, alcançar alguma coisa, não lembro bem o que eu fui fazer. Mas no que eu pisei para trás, eu pisei na patinha dele. Ai, chegou a dar um aperto no coração, porque eu sei que doeu, porque ele chorou, sabe? Ficou um tempinho chorando. Aí eu me abaixei, fiz carinho, pedi desculpa, aquela coisa toda, né? Mas ele foi dar uma voltinha, assim, e poucos minutos depois ele voltou e encostou a cabecinha no meu colo, assim. E, gente, o Espírito Santo no mesmo momento me trouxe o mesmo constrangimento que ele me trouxe nesse sábado. E essa situação foi umas 2 ou 3 semanas atrás. E foi a mesma sensação, assim, sabe? E aí, tanto é que, quando eu me dei conta, eu tava com uma expressão, né, pensando e analisando aquilo que eu tava sentindo, aquilo que eu tinha entendido do Espírito Santo. E aí eu tava com uma expressão, e aí a Jaque, que tava do meu lado, ficou me olhando, assim, e eu me dei conta que eu tava com essa expressão. Aí eu falei pra ela assim, que coisa, né? Se fosse a gente no lugar dele, já sairia daqui com uma mágoa a mais pra nossa vida. E ele, poucos minutos depois, já tinha esquecido, já tava tudo bem. E aí eu lembrando disso agora, foi a mesma ideia, assim. E aí eu me dei conta de que, com certeza, o Espírito Santo tá tratando algo no meu coração, sabe?
Não é por acaso, nada é por acaso. E agora a hora mais esperada, jantar. Agradeço a Gisele do passado que deixou pronto a jantinha de hoje. Um arrozinho, uma carninha. Hoje não vai ter salada, porque depois a gente vai comer melancia de sobremesa. Aí eu não vou fazer salada, senão a gente se empanturra demais, né? E aí não consegue comer a melancia. E eu confesso que eu tô ansiosa pela melancia. Gente, sério, a fruta que eu mais amo na face da terra é a melancia, tá? Então, agora eu vou esquentar a jantinha. E aí, é descanso. Enquanto eu vou aquecendo aqui a comida, a gente pode trocar uma ideia. Vocês viram no vídeo anterior que eu comprei talheres da Shopee. Eu mostrei várias coisinhas que eu comprei na Shopee e esse kit foi um deles. Também tem esses potes de vidro aqui, não sei se tá dando pra ver, mas eu também comprei na Shopee. Tem muita coisa aqui de casa que é da Shopee. Inclusive esse suporte aqui, ó. Eu acho tão bonitinho essas coisinhas de bambu. Eu acho que dá um toque tão delicado assim pra dentro de casa, um conforto, sabe? Um aconchego. E acaba sendo coisinhas tão baratinhas. E se você vai comprando aos pouquinhos, você quase que não sente, né? Muito gostoso. Então, tá bom. A gente resolveu pular o lanche da tarde. Como a gente começou ali a correr, era 5h18, 5h20 mais ou menos. Se a gente fizesse lanche antes, não ia dar pra gente correr, porque a gente ia estar de barriga cheia. E então a gente comeu só uma fruta. O Gabi comeu banana com pasta de amendoim e eu comi só banana. E aí a gente foi. Então, a gente, né, como a gente ficou lá brincando, jogando, chutando bola, né? Se a gente fosse fazer o lanche, a hora que a gente terminou de treinar, porque o que a gente fez? A gente correu, a gente ficou lá no campo um pouquinho chutando bola e depois a gente treinou. Então, a gente terminou tudo, era quase 7 horas da noite. Então, se a gente for fazer o lanche da tarde agora, que a gente precisou tomar banho, né, enfim... acaba que vai ficar muito tarde depois pra gente jantar. E a gente tá tentando dormir mais cedo, pra gente conseguir acordar mais cedo também. Então, não ia dar certo. Então, o Gabi deu a ideia de nós jantarmos, né, ao invés de tomar um lanche, enfim. E aí eu achei uma boa ideia. Então, vamos jantar, assim a gente consegue dormir cedo também, porque senão tem que esperar um pouco pra dormir, né? E sério, gente, nossa, eu fiquei tão feliz que a gente conseguiu se exercitar, e não só pelo exercício físico, mas também porque a gente conseguiu ter esse tempo de qualidade, sabe, um com o outro. Foi muito gostoso. É muito importante isso também, né? A gente desfrutar, né, desses momentos que a gente pode estar junto, enfim. A minha mãe fez um pãozinho caseiro. Dá pra notar, né, que é coisa de mãe. Pano de prato em cima e tal, dentro da forma, o pão. Ela fez esse pãozinho caseiro pra nós. Ela começou a fazer pão caseiro faz, acho que, menos de um mês, mais ou menos. E aí deu certo. E aí ela tá empolgada, fez pão caseiro, fez cuca. E eu amo, né? Já até dei uns ovos e uma farinha pra ajudar ela, né? E aí quando ela faz, ela me manda 1 ou 2 pães também. Eu amo. Eu gosto tanto que eu como o ovo separado só pra poder comer o pão puro com café preto no fim, sabe? Ai, eu gosto tanto. Não sei se você se lembra, mas
eu tô tomando mais café descafeinado mesmo. Eu fazia antes o cafeinado, né, com cafeína normal, de manhã e o descafeinado à tarde. Mas eu confesso que eu quase não notei muita diferença, assim. Eu só notei quando ele começa a ficar mais friozinho, sabe? Aí eu notei que ele acaba ficando ruim, assim, sabe? Quando ele tá mais friozinho. Mas quando ele tá quentinho, ele fica uma delícia. Ele fica muito parecido com o café normal. Eu já ensinei pra vocês como é que eu faço o ovo agora, né? Desde que a minha amiga me ensinou. Eu deixo a clara bem cozidinha, tá vendo que ela tá mais durinha? E a gema eu vou tentando deixar ela intacta ao longo desse processo. E aí quando já tá a clara bem cozidinha, eu desligo o fogo, quebro a gema e aí eu misturo. E ele, claro, continua cozinhando, né? Porque por conta do calor da frigideira, mas ele dá essa cremosidade. Não sei se tá dando pra ouvir daí, mas tá o barulhinho da cafeteira de fundo. Pensa num cheirinho bom. Gabi gosta muito de maionese no pão. A gente pega essa da Hellmann's Light. Uma diminuída assim também, né, nas calorias. Mas eu passo bem pouquinho. E eu passo só no dele, assim, um pouco. Pra dar o gostinho que ele gosta, sabe? Eu confesso que não curto tanto, assim. Não que eu não curto, mas não no café da manhã, sabe? Se for no lanche da tarde, eu até colocaria uma maionese, digamos assim, de vez em quando. Mas eu prefiro o pãozinho purinho assim mesmo. Pro Gabi, eu vou picar uma laranja. E pra mim, de fruta, eu vou comer melancia. Eu acho que eu já falei antes nesse vídeo, mas a melancia é a minha fruta favorita. Aí ontem, quando a gente comeu, né, a janta e comeu a melancia de sobremesa, eu deixei um pedaço especificamente para eu comer hoje. Então, pra ele, vou fazer a laranja, sim. Ele comeu toda a melancia dele ontem. Embora que ele não seja tão fã, ele gosta bastante, mas não tanto quanto eu. É a minha fruta favorita de todos, assim. Nenhum ganha da melancia pra mim. Gente, fiz aqui agora uma couvezinha para acompanhar o almoço.
Vou aguardar o Gabi, que ele tá terminando uma reunião. Então vou aguardar ele para almoçar. Como eu comentei ontem, né? Eu tinha deixado comida pronta. Então ontem de meio-dia eu cozinhei. E aí eu fiz um potinho de carne para ontem à noite e um potinho de carne para hoje de meio-dia e também arroz. Então hoje a gente vai comer o arrozinho e a carninha de ontem. E eu fiz essa couve para complementar, né? Eu ia fazer salada, mas de novo eu vou comer melancia depois do almoço, então acho que eu não vou fazer salada. Vou manter só a couve mesmo, que aí a gente consegue comer toda ela, consegue comer bastante também. E por hoje de almoço vai ser isso. Cá está, gente, couvezinha com farofa e cebola, carninha moída com alho e um arrozinho. Ele tá moreninho assim porque ele fez rapinha e aí eu misturei tudo e aí a rapinha deixou ele moreninho. Mas, delícia! Então, gente, muita coisa aconteceu desde o último take que eu gravei pra vocês, tá? Mas vocês ouviriam um barulhinho de fundo, é a cafeteira que eu tô passando café. Mas a gente almoçou, descansou, trabalhou. Depois a gente foi no dentista, acabamos de voltar do dentista. Eu fui fazer uma limpeza e o Gabi foi fazer molde pra placa de bruxismo. Pra quem não sabe, é aquelas pessoas que rangem os dentes normalmente durante a noite e aí os dentes acabam ficando cerradinhos, assim, sabe? Vão diminuindo com o tempo, enfim. Pode quebrar o dente. Nós estamos pensando, na verdade, o médico do Gabi pensou que pode ser o bruxismo que faz com que eles ouçam um zumbido que ele tem ouvido em alguns momentos. Então ele tá achando que pode ser isso, porque ele já fez outros exames e não encontrou nada. Então, a princípio, pode ser isso. Então o Gabi foi fazer placa de bruxismo, eu fiz a limpeza dos dentes que eu tava precisando. E agora eu tô fazendo um café. É aquele café, eu vou deixar uma fotinho aqui pra vocês, mas é aquele café que vocês já estão acostumados, que eu sempre mostro, que é a fruta, né? Mamão, banana, aveia, linhaça e chia, né? Ali tudo num potinho. E ovos mexidos. E aí o cafezinho preto, né? Pra acompanhar. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse tempo. Gostei muito de gravar esse vídeo, gostei que ontem estava um dia lindo de sol, então a gente pôde fazer takes ao ar livre, né? Eu acho que ficaram bem bonitos, eu ainda não olhei todos, mas eu acredito que tenha ficado bonito, porque estava realmente um dia lindo. Tô gostando bastante de fazer esse formato de vídeo para vocês, então se vocês gostaram, comenta aqui abaixo do vídeo para eu saber e continuar fazendo esse tipo de vídeo por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui. Se você ainda não sabe, aqui a vida acontece com fé, Bíblia e café. E eu te convido a permanecer por aqui. Curte esse vídeo que vai me ajudar muito. Desejo que vocês tenham um restinho de semana abençoado. E até o próximo vídeo.